Ação de interdição, nós vamos fazer naquela situação que o filho, o sobrinho, a filha, a sobrinha, o marido, a esposa, pode ser o neto, a neta, talvez os avós tenham desenvolvido Alzheimer, demência. Essas complicações não são só mentais, mas físicas também, hein, gente? Importante lembrar. Grandes artistas, né? Também, infelizmente, por um motivo, um assalto, um tiro, você já conhece o caso do Gerson Brenner, né? Outras situações também que impossibilitaram a vida, a continuação da vida normal, né? Ocorreu uma anormalidade. Então, não só questões psicológicas, mas também questões físicas, hein? Atenção aqui, olha só. Quando eu falo de interdição, então, sempre que um cliente procure você e fale, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, não tem mais condições de manter, de cuidar dos atos cíveis da vida, receber aluguéis, receber aposentadoria, pagar um aluguel se for inquilino, fazer negócio, não tem mais essa condição. Em virtude de uma situação psicológica ou em virtude de uma situação física. Professor Júlio, o que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Né, como advogado, você vai orientar o seu cliente a fazer uma ação de interdição. Na teoria, alguns boatos absurdos, a interdição pode ser feita direto no cartório. Não pode, gente, não existe essa possibilidade. Interdição é algo muito sério. Para pensar, você está tirando a capacidade de uma pessoa, como que você vai fazer no cartório? Por mais que a legislação brasileira permita assim, a delegação de diversos serviços, divórcio, separação, retificação diária, uso capião agora recentemente, não é a interdição. A interdição, você está tirando um direito da pessoa, um direito de vontade. É muito grave, merece uma atenção especial. Então isso vai ser feito no judiciário. Mesmo porque, no judiciário, através de uma ação mais ordial, respeitando também o artigo 319 e o artigo 320 do Código de Processo Civil, lá no judiciário nós temos uma situação onde, de fato, vai ter uma investigação, uma fiscalização, sim, claro, porque o judiciário vai analisar antes da procedência do pedido, ele vai analisar se realmente essa pessoa, né, que é ré na ação, se ela tem condições psicológicas ou não, se ela tem condições físicas ou não. E não só isso, o juiz também vai agendar uma perícia para que o perito constate isso, para que o perito faça um laudo sobre as condições físicas e psicológicas dessa pessoa. O Ministério Público também vai atuar fiscalizando esse ato, fazendo perguntas, analisando para verificar se não é uma fraude. Então existe todo um cuidado. Por isso a ação de interdição no processo civil, né, é uma ação de representação, mas é uma ação de processo civil, direito civil, é uma ação muito bem cobrada. Aquele advogado que cobra um valor abaixo da tabela da OAB, ou o valor de mercado, eu sempre trabalho com valor de mercado e não tabela da OAB, porque a tabela da OAB não corresponde à realidade, o valor de mercado, ele é sim de 5 até 30 mil. Porque dependendo, né, a pessoa, os bens envolvidos, a situação, a responsabilidade, existe uma complexidade grande. Outro detalhe importante, então nessa ação de interdição, nós sempre vamos ter a audiência de instrução e julgamento, sempre. Nunca vi uma interdição sem essa audiência, não tem sentido, seria um erro, seria objeto até de nulidade essa interdição por esse motivo, de cerceamento de defesa. Também nunca vi, principalmente quando diz respeito a questões psicológicas, não ter perícia. Nós sempre vamos ter perícia numa ação de interdição, tá? Sempre vamos ter perícia também. Então, a ação de interdição é a ação para retirar a capacidade. É feita com base numa inicial, claro, respeitando os requisitos do artigo 319, respeitamos o artigo 320, que são os documentos conexos, são as provas conexas, são laudos onde um especialista, um profissional da área da saúde, ele vai atestar, ele vai mencionar, vai relatar que essa pessoa não tem mais condições físicas e psicológicas, talvez uma casa de repouso. Lembrando que a ação de interdição não é feita somente em situações de idade, mas sim de situação real. Várias pessoas jovens desenvolvendo problemas mentais, físicos, também sofrem com um processo de interdição, sendo réu, então isso é muito comum. O valor de causa, né, o valor da causa, como é chamado, é sempre um valor de alçada, um valor hipotético, R$1.000, um salário mínimo. Professor, mas esse sujeito ele tem mais de 3 milhões de patrimônio, mais de 1 milhão de patrimônio, tem um imóvel de 300 mil, tem um carro de 20 mil. Não é o valor do patrimônio dele? Não. Nessa ação de interdição, nós sempre vamos usar um valor de alçada, não é uma ação com cunho patrimonial. Pode refletir porque ele vai deixar de gerir os seus bens, mas não é uma ação que tem essa finalidade. A ação de interdição tem outra finalidade.
E é uma finalidade de representação, retirar a possibilidade de responsabilidade. Vai ter um representante. Nós já falamos que pode ser tutela menor, curatela maior, né? Vamos dizer assim para ficar didático.